trabalho na disciplina de Desenho Técnico e Geometria Descritiva do professor Moacir de Oliveira. Integrantes do grupo: Eduardo José Costa Filho, Lorenzo Volpe Betim e Paulo Vicente Radas Mafra. Iniciaremos então falando sobre o que são e quais são as normas e convenções do projetos utilizando o AutoCAD. Começaremos então falando das linhas ou layers. Os desenhos deverão sempre ter todas as entidades com cor e tipo de linha bilayer, ou seja, não poderão existir em um mesmo layer, ou seja, linha, entidades com diferentes cores ou tipos de linha. A cada desenho são definidos layers para cada tipo de projeto, bem como sua denominação, tipo de linha e cor. A denominação de novos layers a serem criados deverão seguir a padronização específica do tipo do projeto. Layouts. Um layout é um ambiente de trabalho 2D ou 3D para a criação de folhas de desenho. A área dentro de um layout é chamada de espaço do papel, onde é possível adicionar um bloco de legenda, exibir vistas dimensionadas do espaço do modelo nas viewports de layout e criar tabelas, programações, notas, cotas para o seu desenho, projetos e demais coisas. Escalas. Uma folha plotada poderá conter desenhos em diferentes tipos de escalas, dependendo do tipo de projeto, sendo que as escalas serão dadas na viewport. No Model Space, os desenhos serão em tamanho real, em metros para os desenhos de topografia, cadastro de rede e projeto de rede, e em centímetros para arquitetura, estruturas, elétrico, automação e demais projetos. As escalas deverão ser indicadas em cada vista usando o bloco título.dwg, ou seja, depende do tipo de projeto para ser utilizadas certas escalas. Cortes. A escolha do local dos cortes deverão ser tal que ilustre o maior nível de detalhes e deverão conter no mínimo: primeiro, caracterização dos elementos do projeto, fechamentos internos e externos, circulações verticais e horizontais, áreas de instalações técnicas e de serviço, coberturas/telhados e captação de águas pluviais, forros e demais elementos significativos, diâmetros, materiais, especificações e denominações das tubulações, posições, materiais, especificação e denominação dos equipamentos, posições, materiais, especificações e denominações dos conjuntos motobomba. Também deverão conter indicação das cotas verticais, utilizando o bloco nível corte.dwg da biblioteca, indicação dos níveis das tubulações, equipamentos, etc., além da escala e título do desenho, utilizando o título também dw.g da biblioteca. Cotagem. Elemento utilizado na plataforma AutoCAD para darmos as medidas corretas de cada desenho, objeto, planta ou algo do tipo. Serve para orientar o leitor do projeto ou para o projetista quanto às medidas, distâncias, tamanhos de tal projeto ou tal desenho ou tal bloco. Simbologia. No AutoCAD, os símbolos e os detalhes inseridos nos desenhos são chamados de blocos. Um bloco é um conjunto de objetos que são combinados em um único objeto nomeado. Podemos ter vários tipos de símbolos ou blocos. Podem ser símbolos/blocos inseridos no desenho, podem usar ferramentas para inserir tal bloco no desenho, pode-se criar seu próprio desenho e transformá-lo em um bloco, existem vários tipos. Há 3 elementos envolvidos na inserção de blocos em um desenho. O primeiro é a sua definição. Esses dados são armazenados em um arquivo de desenho ou em um arquivo de modelo de desenho em um formato não gráfico. É possível importar facilmente as definições de bloco de qualquer arquivo de desenho ou de blocos existentes em qualquer arquivo de projeto. Também é possível criar definições de bloco com base em objetos selecionados no desenho atual. O segundo, uma referência de bloco. Quando um bloco é inserido, os gráficos são gerados uma base de definição de bloco. E para terminar, o terceiro elemento,
uma ferramenta de inserção de bloco. Estão disponíveis nos produtos várias ferramentas, elas incluem a galeria de blocos na faixa de opções, a paleta blocos, a janela paletas de ferramentas e o Autodesk Design Center. Bom, vamos lá. Vou falar sobre os princípios gerais de representação em desenho técnico, a NBR 10067. O objetivo desta norma é fixar a forma de representação aplicada em desenho técnico e precisa de alguns documentos complementares, como a NBR 8402, execução de caracteres para escrita em desenho técnico, a NBR 8403, aplicação de linhas em desenho técnico, e a NBR 12298, representação de área de corte por meio de rachuras em desenho técnico. Agora vamos falar sobre um pouquinho do terceiro parágrafo da norma. São as condições gerais. O 3.1, métodos de projeção ortográfica. Temos como primeiro diedro, que é o símbolo representado na figura 1, e como terceiro diedro, que é o símbolo representado na figura 2. E como 3.2, a cor de representação do desenho técnico. O desenho técnico é representado na cor preta. Se outras cores foram necessárias para o melhor esclarecimento do desenho, o significado deve ser mencionado em legenda. Agora vamos falar um pouco sobre o quarto ponto da NBR, as condições específicas. Nele temos o 4.1 e o 4.2. No 4.1 é a denominação das vistas. Ela vai estar exemplificada na figura 3, que tem a vista frontal, como a letra a vista superior, como a letra B, a vista lateral esquerda, como a letra C, a vista lateral direita, como a letra D, a vista inferior, na letra E, e também na letra F, a vista posterior. Agora falando sobre o 4.2, posição relativa da vista no primeiro diedro. Fixando a vista na imagem frontal, que é a A, conforme as figuras 4A e 4B, as posições relativas das outras vistas são as seguintes. A vista superior, que é a letra B, fica posicionada abaixo da A vista lateral esquerda, a C, fica posicionada à direita, a vista lateral direita, a D, fica posicionada à esquerda, a vista inferior E fica posicionada acima, e a vista posterior F fica posicionada à direita ou à esquerda, conforme a conveniência. Agora vou falar sobre o parágrafo 4.4, escolha das vistas. Nele temos o 4.4.1, que é a vista principal, 4.4.2 são as outras vistas. Na vista principal, ela é a vista mais importante de uma peça e deve ser utilizado como vista frontal. Geralmente, vista representa a peça na posição de utilização. E nas outras vistas, na 4.4.2, quando outras forem necessárias, inclusive cortes ou secções, ela deve ser selecionada assim com alguns critérios. Usar o menor número de vista, evitar repetição de detalhes e evitar linhas tracejadas desnecessárias. Agora falando no 4.6 são as vistas especiais. No 4.6.5 temos as linhas de intersecção. As linhas de intersecção são traçadas nas vistas com linhas contínuas e estreitas, conforme NBR 8403, não atingindo o contorno. Confira na figura 11. Agora vindo ao 4.6.7 temos as vistas de peças simétricas. As peças simétricas podem ser representadas por uma parte do todo. As linhas de simetria são identificadas com dois traços estreitos, curtos e paralelos, conforme o NBR 8403, traçados perpendicularmente na extremidade da linha de simetria. E as peças simétricas podem ser representadas pela metade, quando a linha simétrica dividir a vista em duas partes iguais, ou pela quarta parte, quando a linha simétrica dividir a vista em quatro partes iguais. Confira as figuras abaixo. Agora vamos ao último tópico, o 4.7, que são cortes e seções. As rachuras. Os cortes ou seções são evidenciados através de rachuras conforme a NBR 12298. Nos cortes do sentido longitudinal não são rachurados dentes de engrenagem, parafusos, porcas, eixos, raios de roda, nervuras, pinos, arruelas, contrapinos, rebites, chavetas, volantes e manípulos. Agora vindo ao tópico 4.7.3, corte total. A peça é cortada em toda sua extensão por um plano de corte, conforme na figura 11 abaixo. Aplicação de linha em desenhos. Tipos de linhas e largura das linhas. NBR 8403. Esta norma fixa tipos e o escalonamento de larguras de linhas para uso em desenho técnico e desenhos semelhantes. Condições gerais. Largura das linhas. Corresponde ao escalonamento raiz de 2, conforme os formatos de papel para desenhos técnicos. Isso permite que na redução e reampliação por microfilmagem ou outros processos de reprodução, para formato de papel dentro do escalonamento raiz de 2, se obtenham novamente as larguras das linhas originais, desde que executadas com canetas técnicas e instrumentos normalizados.
Condições específicas. Largura de linhas. A relação entre a largura de linhas largas e estreita não deve ser inferior a 2. A largura das linhas devem ser escolhidas conforme o tipo, dimensão, escala e densidade de linhas do desenho, de acordo com o seguinte escalonamento: 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,50, 0,70, 1, 1,40 e 2 mm. Para diferentes vistas de uma peça, desenhadas na mesma escala, as larguras das linhas devem ser conservadas. Espaçamento entre linhas. O espaçamento mínimo entre linhas paralelas, inclusive a representação de rachaduras, não deve ser menor do que 2 vezes a largura da linha mais larga. Entretanto, recomenda-se que essa distância não seja menor do que 0,7 mm. Tipos de linha. Contínua larga. Aplicação geral. Contornos visíveis e arestas visíveis. Contínua estreita. Aplicação geral. Linhas de intersecção imaginárias, linhas de cotas, linhas auxiliares, linhas de chamadas, rachaduras, contornos de seção rebatidas na própria vista, linhas de centro curtas. Contínua estreita à mão livre. Aplicação geral. Limite de vista ou cortes parciais ou interrompidas se o limite não coincidir com linha, traço e ponto. Contínua estreita em zigue-zague. Aplicação geral. Esta linha destina-se a desenhos confeccionados por máquinas. Tracejada larga. Aplicação geral. Contornos não visíveis e arestas não visíveis. Tracejada estreita. Aplicação geral. Contornos não visíveis e arestas não visíveis. Traço e ponto estreita. Aplicação geral. Linhas de centro, linhas de simetria e trajetórias. Traço e ponto estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção. Aplicação geral. Planos de corte. Traço e ponto largo. Aplicação geral. Indicação das linhas ou superfície com indicação especial. Traço 2 pontos estreitos. Aplicação geral. Contornos de peças adjacentes, posição limite de peças móveis, linhas de centro de gravidade, cantos antes da conformação, detalhes situados antes do plano de corte. Ordem de prioridade de linhas coincidentes. Se ocorrer coincidência de 2 ou mais linhas de diferentes tipos, deve ser observado os seguintes aspectos em ordem de prioridade. 1. Arestas e contornos visíveis. 2. Arestas e contornos não visíveis. 3. Superfícies de corte e seções. 4. Linhas de centro. 5. Linhas de centro de gravidade. E 6. Linhas de cota e auxiliar. Terminação das linhas de chamadas. As linhas de chamada devem terminar sem símbolos se elas conduzem a uma linha de cota, com um ponto se termina dentro do objeto representado, com uma seta se ela conduz e ou contorna a aresta do objeto representado.